As religiões ameríndias e de matrizes africanas expressam dinâmicas culturais, sociais e políticas não apenas por suas relações com o sagrado, mas como patrimônio civilizatório dos descendentes de africanos no Brasil. 4 de dezembro de 1892, terreiro de Norte Sobor, Santa Bárbara, Morro da Liberdade, comprovam a atividade religiosa afro em Manaus. O que se tem de concreto é o marco regulatório de 4 de dezembro de 1892, quando é inaugurado o terreiro de Norte Sobor, o terreiro de Santa Bárbara, no antigo Morro do Tucumã, atual Morro da Liberdade. No entanto, há novos elementos que comprovam já haver atividade religiosa ou de sacralidade afro na cidade de Manaus pelos idos de 1860, 1865, a partir de uma fotografia onde no pescoço da pessoa fotografada há algo que nos remete a um runjeb. Mas isso é algo que estamos estudando, estamos pesquisando, mas de certo, para aquela mulher estar com um runjeb no pescoço nos idos de 1860, é porque ela tinha prática. Então, esse marco regulatório, ele vem se dar aí oficialmente em 1892, mas já apontando para essa nova situação lá pelos idos de 1860, 1865. Não se tem exatamente provas concretas de quais grupos étnicos chegaram ao Amazonas. Então, poderia haver o culto a Inquice, poderia ter o culto a orixás, é uma grande interrogação. O que se estabelece é que em 1892, o que foi implantado é a chamada Minagege Nagô, o culto aos voduns trazidos por Nã Agotimé para o Brasil e que são oriundos da família real de Abomey, Noche Sobor ou Noche Sobor, Vodun Sobor, sincretizado com Santa Bárbara, para quem o terreiro do Morro do Tucumã foi consagrado por Joana Gama, tem esse recorte étnico ligado ao povo Fon, ao povo Mina, ao povo Euê, ou seja, dentro dessa configuração Jeje. Esses grupos africanos chegaram ao Amazonas vindos pelo Maranhão e Pará. Alberto Jorge aponta registros da chegada dos Nagôs no Amazonas. Na obra Casa das Minas, de Nunes Pereira, encontramos relatos do primeiro candomblé no Amazonas. Nunes Pereira, na Casa das Minas, tem o registro do terreiro de Mãe Angélica, nos idos lá de 1930, já está bem estabelecido na Cachoeirinha, o que a gente poderia chamar de o primeiro candomblé mesmo no Amazonas, já dentro de um formato litúrgico muito parecido com o que tem no atual, a começar pelo próprio Imbarabô, que é transliterado e foi transcrito musicalmente na obra do Nunes Pereira. Então, isso se tem. Há narrativas de presença banto, como do Nego Isaac e de um curador que ficava ali na área do Matadouro, antigo Matadouro, do bairro da Glória, e que tudo remete que essa pessoa seria aí de origem banto. Mas, como disse,
é algo a ser mais aprofundado. O que se tem de concreto é a influência Jeje, que ainda hoje, nas casas mais antigas, nós encontramos indícios, nós encontramos reminiscências, nós encontramos elementos que comprovam, de fato, essa presença a partir do século XIX. É importante destacar a grande similaridade entre os ritos e mitos indígenas e africanos. Alberto Jorge destaca bem o diálogo entre essas duas culturas e principalmente a relação harmônica entre elas. Eu acredito que vale a pena a gente aí resgatar um pouco da história nesta forma de junção, de amálgama entre o afro e o ameríndio, entre o afro e o indígena. Partindo de um princípio lá de trás da Pangeia, quando os continentes estavam unidos, determinados ritos e determinados mitos ancestrais nos mostram uma origem comum. Exemplo, o uso das máscaras, o uso da fumaça, as vestimentas de palha, as defumações, as envolturas, o uso de ervas e a forma com que isso se dá. É muito interessante quando nós olhamos principalmente o culto Sapatá, que é um culto, uma liturgia muito antiga. Ela tem uma similitude, ela tem uma similaridade muito grande com os ritos indígenas, com aquilo que os nossos pajés fazem. O universo afro, ele não tem dificuldade de diálogo com outras religiões. O processo sincrético inter-África e até inter-religioso fora África, ele se dá de uma forma muito harmônica. Não existe proselitismo. E tudo se agrega, tudo se junta, principalmente se tem similaridade. Nesse contato entre cultura, entre ritos e crenças, o pai de santo também alerta para os perigos existentes nessa relação, uma possível relação de dominação. Ele aponta a possibilidade de um assassinato cultural. O pai e mãe de santo que vai fazer uma identificação com o seu agressor neopentecostal. É algo surreal quando nós vemos sacerdotisas de matriz africana, quando nós vamos encontrar um pajé, quando nós vamos encontrar um curador fazendo justamente esse discurso que é terrível. Quando ele vai deixar de louvar as divindades da terra, as divindades ancestrais, vai deixar de acreditar naquilo que é seu para aceitar, para acreditar numa proposta religiosa completamente nova. Em nossa aula de hoje falamos um pouco sobre as religiões ameríndias e de matrizes africanas. Até a próxima videoaula do projeto Escola Afro-Amazônica.